Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no nosso canal. E agora neste vídeo vai aí também uma questão. Se eu estiver realizando um exercício contínuo, por exemplo, por 45 minutos, uma hora, que seja mantido em intensidade constante, sem aumento ou diminuição da intensidade, por exemplo, caminhando, correndo ou pedalando, como fica a frequência cardíaca durante esse exercício de intensidade constante prolongado? Ela aumenta, se mantém, diminui? Vamos resolver essa questão? Pessoal, vamos lá então. Vamos entender aí um pouco mais em relação à resposta de frequência cardíaca agora numa condição particular de exercício, que é, portanto, um exercício contínuo, não é intermitente, não é intervalado, um exercício contínuo, portanto, um exercício direto, que eu estou fazendo, que seja realizado numa intensidade constante. O CT ali é constante. Então imagina que o indivíduo vai agora sair para fazer uma caminhada de 1 hora numa velocidade de 6 km por hora, uma caminhada acelerada. Um indivíduo qualquer aí, que seja um indivíduo ou mais sedentário, ou que esteja de meia idade e ativo, e vai fazer uma caminhada em que ele suporte manter por 1 hora numa intensidade aqui em torno de 60% mais ou menos do VO2 máximo dele, alguém que tem em torno aí de 9 a 10 metros de VO2 máximo, por exemplo, um homem sedentário de 40 anos de idade, 40 e poucos anos, uma mulher aí com seus 30, 30 e poucos anos. Vamos lá. Então imaginem isso. Vai fazer por 1 hora uma caminhada, por exemplo, aí uma velocidade em torno de 6 km por hora. Já deixei uns gráficos prontos aqui para a gente entender isso, como fica a resposta de frequência cardíaca. A maioria vai imaginar que a frequência cardíaca se mantém. Se a intensidade é a mesma e não muda, a frequência cardíaca responde ao treinamento de acordo com a intensidade. Tem vídeo aqui falando sobre isso, quem tem alguma dúvida em relação a isso, dá uma olhada. O que acontece com a frequência? No exercício crescente, na medida em que eu aumento a intensidade do exercício, como num teste de esforço, lá na esteira aumento 4 por hora e 5, 6, 7 a cada 1 minuto, 2, a frequência cardíaca vai aumentando até um ponto em que ela não aumenta mais porque atingiu a máxima. Então, conforme eu aumento a intensidade de esforço, a frequência cardíaca aumenta. Mas aqui não, aqui eu não aumentei a intensidade. A intensidade é mantida por 1 hora. Olha, então a frequência cardíaca vai se manter. Não. O que acontece com a frequência, olha o gráfico aqui, ó. Então, imagina que o indivíduo estava lá, na condição de repouso com 70 e poucos batimentos por minuto. Aí, quando ele inicia o exercício, essa caminhada por 1 hora, mais ou menos 5,5, 6, 6,5, 7 por hora, imagina que ele estava aí com 130 batimentos no início da caminhada, essa frequência cardíaca mantida até por volta de uns 20 e poucos a 30 minutos do exercício, entre 15, 20 e poucos minutos, e depois ela começa a aumentar. O indivíduo está mantendo a intensidade, mas a frequência cardíaca dele, a partir de um dado momento, começa a aumentar. Isso normalmente acontece depois de uns 15 a 20 minutos, que ele mantém essa intensidade de esforço. Olha que curioso, você e a maioria diria que a frequência cardíaca se mantém pelo fato da intensidade ser a mesma, mas não é isso que acontece. Se o exercício é de mais curta duração, 10, 15 minutos, aí a tendência é ela se manter. Mas na medida em que o exercício se prolonga por mais tempo, a frequência vai aumentando mais. E se durar mais tempo, ela teria um aumento maior. Quanto maior for a duração, a frequência vai progressivamente aumentando, de maneira gradativa e sutilmente ao longo do tempo em que o exercício se prolonga. Mas, Cássio, como é possível isso? Se a intensidade é a mesma, a frequência não deveria se manter? Atenção agora, que nós já vamos entender por que a frequência aumenta. O que se mantém quando a intensidade é mantida? O que é mantido do ponto de vista da função cardíaca, atenção nisso, é o débito cardíaco. Lembra? Tem vídeo aqui falando disso, do que é o débito, até como calcular o débito cardíaco. Débito cardíaco, só para lembrar, é a frequência cardíaca
vezes o volume de ejeção. É o produto da frequência pelo volume de ejeção. É o volume de sangue bombeado pelo coração a cada minuto. Qualquer dúvida, dê uma olhada no nosso vídeo aí sobre débito cardíaco. Então o indivíduo ficaria aqui, por exemplo, ele estava lá no repouso, um débito cardíaco de 5 litros por minuto, mais ou menos. Nessa caminhada aí de 6 por hora, então esse débito iria a mais ou menos 10 litros por minuto. E aí ele fica lá os 60 minutos em exercício, ó, o débito cardíaco se mantém. Esse se mantém. Por quê? Porque a demanda metabólica não muda. Ficar a todo momento, né, a 6 km por hora nesse exemplo, a demanda do músculo é a mesma, a intensidade é a mesma, a exigência do músculo é a mesma. Lembra? A demanda metabólica, o MET, o equivalente metabólico é o mesmo. Cássio, eu não sei mais o que é MET, eu não entendi, não conheço. Dá uma olhada no vídeo nosso aqui, tem vários aqui sobre o MET, e um falando do conceito dele. Então, isso aqui se mantém, porque a demanda metabólica é a mesma durante todo o tempo do exercício, porque a intensidade é mantida. Então, ele vai ficar o tempo inteiro ali com 10 litros por minuto, aproximadamente. Aí agora tem uma dúvida aí para você. Mas, Cássio, como assim? Se a frequência aumenta, e nós já vimos aqui ao longo do tempo do exercício, como é possível o débito se manter? Se a frequência aumenta, o débito deveria aumentar. Aí tem a outra variável que determina o débito. Obviamente, você já começou agora a entender por que a frequência aumenta, a frequência cardíaca aumenta na medida em que o exercício se prolonga. Porque se o débito se mantém, certamente é porque a outra variável cardíaca, que é o volume de ejeção, que é o volume de sangue bombeado, ejetado pelo ventrículo esquerdo a cada sístole, tem vídeo aqui falando disso, sobre variáveis da função cardíaca. Olha para todos esses vídeos. Então imagina, olha lá, ele estava ali com volume de ejeção no repouso, em torno de 70 ml por... Opa, errei aqui. 70 ml por batimento. Volume de sangue ejetado a cada batimento, não a cada minuto, desculpa. Então ele estava ali num volume de sangue de 70 ml por batimento, começa o exercício. Nessas condições aqui, o coração dele iria para mais ou menos 80, 85 ml por batimento. Mas não vai ficar com isso, né, esse volume o treino inteiro. Na medida que ele vai avançando no treino, conforme o tempo vai avançando, olha o que acontece, o volume de ejeção começa a diminuir. Por isso, a frequência aumenta. Na medida em que diminui o volume de ejeção, você tem o aumento da frequência para quê? Para manter o débito cardíaco. Então, esse aumento da frequência é um aumento consequente também da diminuição do volume de ejeção. É para poder compensar a redução do volume de ejeção, para a partir daí manter o débito cardíaco, que isso é fundamental. O coração bate um número X de vezes em função do quanto ele ejeta para atender lá no músculo a demanda dele e a exigência de sangue para o músculo. Quem determina o quanto vai chegar é o débito. O débito é determinado por ambos. Qualquer alteração em um ou outro tem que ser, de certa forma, entre aspas, compensada para poder, nesse caso, manter o débito. É isso que acontece. Cássio, por que o volume de ejeção cai? Em geral, o volume de ejeção diminui por conta, na medida em que o exercício é mais prolongado, uma diminuição do volume de sangue por conta de uma redução do líquido extracelular, por conta da própria sudorese em si, o que significa dizer que em dias mais quentes, em que o indivíduo tem uma maior sudorese e um menor nível de reidratação durante o treino dele ou a atividade, ele vai ter uma redução maior desse volume de líquido corporal total, o que determina uma redução do volume sanguíneo, da volemia. E isso diminui o volume de ejeção, porque diminui o volume sanguíneo dele em função da perda hídrica. E também parte, durante o exercício, parte do plasma, né, ele deixa o capilar, né, o leito vascular, e o plasma, né, é filtrado, se desloca para o interstício. Então fica um pouco mais ali de plasma retido no interstício e isso também contribui para a diminuição do volume sanguíneo. Esses são os principais fatores e principalmente essa perda hídrica que determina a redução da volemia. Portanto, de olho aí em dias mais quentes em que o indivíduo, né, vai ter maior nível de sudorese, de olho nessa reidratação, porque isso pode representar uma redução sensível
do volume de líquido corporal, do leque e da volemia e, consequentemente, um aumento muito mais marcante na frequência cardíaca. Eventualmente, para indivíduos que tenham um risco cardíaco maior, isso aqui pode representar uma sobrecarga muito grande. Tudo bem? E também, para fechar aqui, a frequência também aumenta porque, na medida em que há perda hídrica, a temperatura corporal também vai aumentando. Então ela aumenta também por esse aumento da temperatura corporal, mas principalmente a frequência também aumenta porque na medida em que o exercício se prolonga, nós temos um aumento da descarga adrenérgica, um aumento da liberação e da concentração plasmática de adrenalina. E isso faz a frequência cardíaca aumentar. Poxa, Carlos, queria entender mais disso. Tem os vídeos nossos aqui falando de respostas hormonais aos exercícios, né? Ao exercício e ao treinamento. Tem vários vídeos aí falando de cada um dos hormônios. Aí então, gente, é por isso que a frequência então aumenta e esses são os fatores determinantes, os motivos pelos quais a frequência aumenta mesmo na intensidade mantida. E isso é importantíssimo para quem prescreve o treino, monitorando a intensidade somente pela frequência cardíaca. Cuidado para não cair na armadilha de, na medida em que o treino prolonga e a frequência vai aumentando, você estabeleceu ali uma frequência-alvo que deve ser mantida. Se o exercício se prolonga na mesma intensidade e a frequência aumenta, aí muitos acabam falando, diminui a intensidade para manter a frequência-alvo. Isso não existe. Não faça isso. Por quê? Porque o que determina o efeito de treino não é a resposta da frequência em si, é se aquela intensidade de trabalho é adequada, é a ótima para aquele volume, para aquele tempo de treino em que essa intensidade é mantida. A resposta da frequência é só um detalhe a mais. E quem prescreve por meio de frequência, obviamente tem que entender mais dessas características de resposta, dessas particularidades de resposta da frequência a todo o perfil de treino, de exercício. Por quê? Porque senão a gente acaba cometendo alguns deslizes aí, alguns equívocos do ponto de vista do controle das intensidades ótimas de treino. Maravilha? Então espero que isso tenha ficado claro, né, e que resolva algumas questões, até algumas dúvidas e algumas inquietações aí conceituais de muitos de vocês. Se gostaram, deixa aqui o seu like, a sua curtida. Se você ainda não é membro aqui do canal, não é inscrito no canal, faça a sua inscrição, né? Deixa aqui esse vídeo recomendado para os colegas de vocês. Faça parte também aqui do nosso clube de membros, que é uma forma alternativa de auxiliar com o trabalho aqui do canal. E eu espero aí, então, revê-los, né, nos demais vídeos aqui do nosso canal. Muito obrigado.